Boa noite, Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. Boa noite a você que nos visita nessa noite, que pedimos licença nessa hora por entrar na sua casa, mas com um bom propósito, o propósito de glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, pois este culto é dele. Este culto não é da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, mas esse culto é do Senhor, que através dele, vindo dele mesmo, através de nós possamos devolver a ele em forma de adoração, em forma de louvor, em forma de canto. Então, que nessa hora, você que ainda não é da Igreja do Jardim, você que já é da Igreja do Jardim, nós juntos vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E tomamos o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23, no meio de uma conversa ali que o Senhor Jesus estava tendo com uma mulher, à beira de um poço que matava a sua sede. E ali a mulher estava perguntando ao Senhor qual seria o verdadeiro local de adoração. E Jesus responde a ela muito bem, dizendo: olha, não há um local. Existem sim os adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E juntos vamos fazer isso nessa noite. Então convido a você a se juntar todos numa só fé, numa só esperança, para que juntos possamos glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de toda adoração, o único Deus vivo e verdadeiro e Senhor das nossas vidas. Então vamos orar adorando esse Deus bendito? Senhor, nosso Deus amado, nós damos graças ao Senhor por tudo o que o Senhor faz em nós e por nós. Te glorificamos e exaltamos o nome porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus digno de toda a adoração. E fazemos isso, Pai, com todo o nosso coração, com todo temor e tremor diante do Senhor, que é o Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus soberano, Deus que reina sobre tudo e todos. Na certeza de que o nosso socorro vem do Senhor, nós então nos colocamos diante do Senhor nessa hora, glorificando, exaltando e bendizendo o seu nome. Assim, Pai, toma a cada um de nós nessa noite, para que juntos possamos participar deste culto que é teu, oferecendo ao Senhor a nossa vida, o nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Juntos, então, vamos continuar a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu amo o Senhor que ouviu minha voz e a minha lamentação inclinou com amor os ouvidos para mim. O laço da morte me cercou e angústias do inferno chegaram a mim. Caí em profunda tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, me livra, aquieta minha alma, sossega em tranquilo coração, cantem jubilosos ao Senhor. Pois é Ele quem sustenta a nossa alegria. Andarei em sua presença com amor. Compassivo e justo é o Senhor, o Deus da libertação. O Senhor é quem cuida do seu povo simples. O laço da morte me cercou e angústias do inferno chegaram a mim. Caí em profunda tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, me livra, aquieta minha alma, sossega em tranquilo coração.
coração, cantem jubilosos ao Senhor, pois é Ele quem sustenta a nossa alegria. Andarei em sua presença com amor, pois é Ele quem sustenta a nossa alegria. Andarei em sua presença com amor. Olá, amada igreja. Eis que aqui estamos reunidos em culto, culto do Senhor, culto que Ele nos convida a adorar e bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade. E eis que agora, nesse momento, na presença do Senhor, como estamos a cada momento de nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, que cometemos falhas, por mais que tentemos andar no caminho do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós escorregamos, tropeçamos e podemos nos desviar da sua santa vontade. E é isso que iremos confessar nesse momento. E para que nesse momento de reflexão, eu convido os amados irmãos a abrir no livro dos Salmos, no Salmo de número 139, onde leremos os dois últimos versículos, o versículo de número 23 e 24, que diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diz assim a palavra do Senhor no final desse salmo. E é importante nós pensarmos dessa forma, porque o Senhor, esse salmo vai nos dizer, se pudermos lê-lo completamente, vai nos dizer que o Senhor, a cada segundo, conhece nossos caminhos. Antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia, porque do pó Ele nos formou. Sabemos que a cada passo que damos, a cada palavra que dissemos, estamos na presença do Senhor. E é isso que muitas vezes não entendemos na nossa vida. E quando nós cometemos um pecado, eis que é na presença do Senhor que o fazemos. A cada momento que nós nos desviamos da palavra do Senhor, ou seja, errando o alvo, cometendo aquilo na nossa vida que não é a vontade do Senhor, eis que nós pecamos. E a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que Cristo Jesus, na sua misericórdia, no seu amor eterno por nós, se fez carne e morreu naquela cruz, para tudo que aquele que crê nele e que reconhece a ele como seu Senhor e Salvador, não pereça, mas tenha vida eterna, levando sobre si as nossas culpas, o nosso pecado, pagando o preço de morte, porque aquela cruz não era para ele, mas sim para nós. E ele, ao morrer em nosso lugar, nos dá novamente a oportunidade de estarmos eternamente na sua presença. E é isso que o texto nos mostra, que a cada momento o Senhor sonda o nosso coração e pode conhecer os nossos pensamentos. Antes que uma palavra chegue aos nossos lábios, Ele já conhece essa palavra, Ele já sabe as nossas atitudes. E através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra aonde caímos, aonde erramos, onde nos afastamos da sua palavra e precisamos reconhecer o nosso erro. E é isso que o texto nos convida, para que nós percebamos que na nossa vida há caminhos que nós seguimos que não agradam ao Senhor, mas devemos pedir para Ele, para nos guiar pelo caminho, o caminho de vida eterna. A caminho aquele que nos é dado através do sacrifício de Cristo Jesus e nos é dado a direção através do Espírito Santo. Por isso, nesse momento, vamos orar para que nós possamos verdadeiramente entender a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas e reconhecermos que muitas vezes nós pecamos. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, agradecendo, Pai, pela tua vontade santa e poderosa sobre as nossas vidas, pedindo-te, Pai, o perdão, porque a cada momento, Senhor, que em alguns momentos nós pecamos, nos desviando da tua vontade. Senhor, perdoa a pequenez dos nossos pensamentos, dos nossos atos e das nossas omissões.
pedindo perdão, Senhor, a Ti nesse momento, agradecendo ao Pai pelo sacrifício de Cristo Jesus, que morreu por nós naquela cruz, para que todo aquele que crê nele, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, possa ter a vida eterna. Por isso, Pai amado, faz que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas, porque, Senhor, não há nenhum momento da nossa vida, Pai, que estamos afastados de Ti. Como nos fala o Salmo 139, Senhor, podemos estar no lugar mais alto ou no lugar mais escondido desse mundo, mas ali Tu estás conosco. Antes que uma palavra possa chegar aos nossos lábios, Tu já conheces, Senhor, porque o Senhor olha e vê o nosso coração a cada segundo. Por isso o salmista fala, sonda o nosso coração, Senhor, e vê se conhece os nossos pensamentos. Vê, Senhor, os nossos caminhos. Por isso, Pai eterno, nós te pedimos, rogando a Tua vontade e misericórdia, nos guiando, não pelos nossos caminhos, não pelos nossos maus caminhos, mas pelo caminho de vida eterna, que é Cristo Jesus. Por isso, Pai Celeste, faz morada em nossa vida, abre as portas que são necessárias para realizarmos na nossa vida a Tua vontade e fecha, Senhor, aquela que nos afasta de Ti. Por isso, Pai Celeste, nós entregamos a nossa vida e o nosso pedido de perdão, agradecendo, Pai, o sacrifício de Cristo Jesus e agradecemos fiados no santo nome dEle. Não só por hoje, mas por toda a nossa vida, e que possamos eternamente estar na Tua presença, pelo Seu sacrifício. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. De tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. Deserto
deserto o portão. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Nós chegamos ao momento do nosso culto e nós refletimos acerca dos dízimos e das ofertas, e onde nós também somos encorajados a contribuirmos. Esse é um momento que muitas vezes as pessoas ficam constrangidas. E a intenção aqui não é essa. A intenção aqui é que os membros da nossa igreja sejam encorajados a participarem desse momento de culto. É um momento de culto. Ou seja, você cultua a Deus também com seus dízimos e ofertas. E a Bíblia o tempo todo nos encoraja, ou em diversos momentos, nos encoraja a contribuirmos para que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo seja propagado. E tem um pequeno versículo, na verdade um pedaço de um versículo, que às vezes passa despercebido, mas que nos fala que o próprio Cristo foi abençoado por ofertas. Esse versículo está lá em Lucas, capítulo 8, no versículo 3. Vai descrevendo ali as mulheres que andavam com ele, e o texto vai dizer assim: as quais, ou seja, essas mulheres, lhe prestavam assistência com os seus bens. Provavelmente esse é um texto que passa batido, até porque logo em seguida vem a parábola do semeador, que é um texto que a gente costuma refletir com mais frequência. Mas é um texto muito importante, porque ele nos fala que o nosso próprio Senhor foi abençoado pela oferta da igreja. E ainda hoje nós podemos abençoar a propagação do evangelho com valores financeiros, com os nossos bens. Então, nesse momento, vai estar aparecendo aqui embaixo os dados para você depositar o valor que estiver no seu coração para continuar auxiliando a nossa igreja no trabalho que ela desempenha. Infelizmente, a pandemia deixou em stand-by ou em ato alguns projetos que a nossa igreja desempenha, mas eu tenho certeza que muito em breve a gente vai estar retornando assim que Deus quiser e permitir. Convido vocês agora a orarem comigo, agradecendo por esse dinheiro que está sendo doado, contribuído, posto diante de Deus, pedindo a Deus também sabedoria aos administradores da igreja, aos nossos presbíteros, ao nosso conselho na administração desses bens. Vamos orar? Convido você a reclinar a cabeça e orar comigo. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai. Te agradeço a graça e o privilégio que o Senhor nos dá de participar desse momento de culto, Pai. Te pedimos sabedoria ao nosso conselho para que ele administre de maneira agradável ao Senhor esses valores, Pai. Que cada vez mais esses valores, esse dinheiro, seja usado, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para que mais pessoas conheçam a Ti. Que mais pessoas conheçam a Cristo como o verdadeiro e único Salvador, Pai. Aqueles irmãos, aqueles que não podem contribuir por conta desse momento complicado que nós vivemos, Pai, nós também te pedimos que o Senhor derrame sua graça sobre eles, para que o Senhor muito em breve os permita estarem participando desse momento também, Pai. É isso que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. Boa noite a você que nos assiste esta noite a mais um culto esse dedicado ao nosso Deus, ao qual chegamos no momento ápice do nosso culto, momento este onde ouviremos a palavra de Deus. Hoje será trazida para nós através do reverendo Vladimir, que Deus já colocou no seu coração a sua palavra, e ela será transmitida para nós. Palavra esta que nos alimentará esta noite e nos trará mais conhecimento e mais ensinamento sobre Jesus, sobre Deus, sobre a sua vontade para nossas vidas, e com isso nos fazendo aperfeiçoar cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Vamos então estar orando, pedindo a iluminação do nosso Deus através do Espírito Santo para cada um de nós, para que possamos entender aquilo que já está no coração do reverendo Vladimir e que possamos, Senhor, estar não só ouvindo, mas também aplicando nas nossas vidas. Vamos orar.
Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos livremente, podendo abrir a tua palavra, podendo ler e podendo ouvir. Te pedimos a tua iluminação sobre o teu servo Vladimir e também, Senhor, a tua iluminação sobre todos nós que estaremos ouvindo nesta noite a tua palavra, para que o teu Espírito possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, para que possamos compreender, entender e aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Nós te somos gratos porque tens nos transmitido, ó Deus, informações e palavras através do teu servo, Senhor, que tem muita valia para nossas vidas, onde nós podemos aplicar e crescer cada vez mais. Te agradecemos, te pedimos tudo isso no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Que continuemos agora e ouçamos a palavra de Deus através do nosso reverendo Vladimir. Deus a todos abençoe. Uma boa noite. Graça e paz, queridos irmãos, querida igreja de Cristo Jesus, estamos juntos nesta noite do culto do Senhor, no dia que é dele, reservado à adoração, ao culto, a aprendermos as coisas do nosso Pai, a servi-lo em integridade, a servi-lo de todo o coração. Nós já louvamos, cantamos, ofertamos, oramos ao Senhor, e agora nós vamos ler a sua palavra, ler a Bíblia Sagrada, meditar nela. E a nossa oração, como foi feita, é que o Espírito Santo nos ilumine e que ele nos leve a entendê-la e a praticá-la no nosso dia a dia. Dando sequência ao estudo da preciosa Epístola aos Hebreus, quero convidá-la a abrir a Bíblia Sagrada nesta carta, nesta epístola, lá no Novo Testamento, no capítulo 3, dando continuidade ao que o reverendo Gabriel ministrou hoje pela manhã, no culto presencial da Igreja do Jardim. Nós queremos hoje ler com você do verso 7 até o verso 11. Hebreus 3, verso 7 ao verso 11, assim diz a palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amados, há muitas pessoas que diferentemente projetam as ideias, as noções e a sua própria construção de Deus, da divindade, daquele que é adorado, daquele que é buscado, desculpem, em tantas formas, de tantas maneiras. Quando estudamos a história das religiões, nós somos contemplados com um sem número de ideias culticas, de noções de Deus. Em todas as partes do globo, em todas as épocas da história, sempre o ser humano cunhou, construiu, arquitetou, espelhou uma ideia da divindade. É interessante, pois, essa busca do homem em relação a Deus. E essa busca ela é universal e atemporal. Quanto mais na história você e eu retroagirmos, mais encontraremos o elemento religioso, o elemento cultico, o elemento da busca pela divindade a marcar a história e a natureza humana. Sem dúvida alguma, como tantos teólogos nos ensinaram e ensinam, isso deve-se ao fato do homem ter sido moldado, construído, formado, criado à imagem e semelhança de Deus.
Há uma fome dentro de cada um de nós dele. Há uma fome que só pode ser saciada com o pão da vida, que é Cristo Jesus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, a segunda pessoa da Trindade que habitou entre nós e veio para nos salvar. Só ele pode dessedentar, só ele pode satisfazer a fome de Deus nos nossos corações. Mas é interessante analisar isto e voltar os nossos olhos para a Bíblia. Porque as Escrituras Sagradas, claro que falam dessa fome, dessa busca do ser humano por Deus, mas a Bíblia nos apresenta uma outra projeção em relação a tudo isto. Porque se a história das religiões é o homem tentando chegar a Deus, o homem buscando a Deus, na Bíblia Sagrada, nós somos gloriosamente apresentados àquele que nos busca. Ele vem ao nosso encontro. Ele é quem nos acha. Ele é quem fala ao nosso coração. Ele é que se dá a conhecer. Então, o Deus único revelado nas Escrituras não é construído pelo homem. Pelo contrário, ele é que, ao fazer o homem, e este homem tendo se afastado, veio ao nosso encontro para nos buscar. O texto que nós lemos nesta noite fala de um clamor do coração de Deus. Fala de um desejo intenso do coração de Deus em relação a cada um de nós. Olha o que diz a palavra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Assim diz o Espírito Santo. Queridos, a primeira coisa que este clamor do coração de Deus nos envolve é para ouvirmos a sua voz. Deus clama em seu coração para que nós o ouçamos, para que a sua voz venha, penetre, faça morada na nossa vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouvir a voz de Deus. Esta é a vontade do coração do Senhor para nós. Quiçá todos, sem exceção, ouvissem a voz do Senhor. É uma voz doce, maravilhosa, uma voz abençoadora, uma voz gloriosa. A voz de Deus é uma voz paterna que chega ao nosso coração para nos acalmar, para nos consolar, para nos influenciar beneficamente. É a voz do Senhor que transpassa todo o universo, toda a história e nos alcança para fazer as tempestades cessarem, para fazer os ventos fortes não mais soprarem contra a nossa vida. É a voz do Senhor que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Esta voz de Deus, bendita e maravilhosa, está desejosa de entrar na nossa vida. O Senhor Jesus disse lindamente no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E vejam que o Senhor diz isso à igreja. Ele diz que está à porta batendo para que nós a abramos. Ele fala isso ao seu povo. Ele fala isso àqueles que nele creem, não em relação ao ímpio, mas a mim e a você. Nós devemos abrir constantemente a porta do nosso coração. Isso chama-se comunhão, isso chama-se santificação, isso chama-se busca pela vontade, pela voz de Deus. A voz do Senhor é a sua vontade, é o seu querer diretivo, é aquilo que
Deus prolata em relação a cada um de nós, em relação à humanidade, em relação à igreja, em relação à minha e à sua vida. Essa é uma realidade bíblica maravilhosa. O Senhor fala. Assim, essa epístola começa. O autor aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, e nós nos debruçamos sobre essa passagem lá na igreja, num culto nosso pela manhã, se não me engano, sim, o reverendo Gabriel também, que iniciou o estudo sobre essa epístola, e no capítulo 1 ele abordou esta passagem, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas formas, de muitas maneiras, a nós, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Havendo Deus outrora falado. Deus falou no passado, Deus nos fala hoje através de Cristo Jesus e Deus falará sempre. E ouvindo a voz do Senhor, os homens tomam a direção correta, porque a voz de Deus, fruto da sua vontade, como eu falei, vem ao nosso encontro para nos conduzir. É a voz do grande comandante, é a voz que vai adiante, é a voz que espelha o caminho, é a voz que traz a certeza dos passos e das decisões que temos de seguir. A voz de Deus que ecoa no coração de todos aqueles que o buscam. Esta voz foi registrada nas Escrituras Sagradas. Por isso, a Igreja Reformada Presbiteriana e todas as outras que abraçaram o movimento do século XVI vai dizer que as Escrituras afirmam que as Escrituras são a nossa única regra de fé e de prática. E um dos grandes pilares da Reforma foi exatamente o sola Escritura, porque na Bíblia nós ouvimos, temos e conhecemos a voz de Deus, o falar de Deus, o conduzir do Senhor sobre todas as coisas. Então, a primeira realidade desse texto de Hebreus 3, no verso número 7, é que a voz do Senhor é possível de ser ouvida. A voz de Deus não está escondida, não está desaparecida, não está distante de cada um de nós. A voz de Deus está hoje presente no meu dia a dia, no seu dia a dia. Nós podemos entrar em contato com ela, nós podemos ouvi-la, nós podemos conhecê-la. E Deus clama para que nós ouçamos a sua voz. Deus clama para que nós atentemos para o que Ele está nos falando. O Senhor deseja que eu e você o ouçamos, conheçamos o seu querer. A segunda coisa que o texto nos ensina é que o clamor do coração de Deus vem ao nosso encontro, uma vez ouvindo a sua voz, uma vez conhecendo a sua palavra, para obedecê-lo. É o que diz o verso 8. Ouvindo a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz do Senhor vem até nós, nós ouvimos o seu falar, ouvimos o seu conduzir, e o que devemos fazer? Nos retirar como se nada tivesse acontecido? Longe disto. Devemos praticar esta palavra. Devemos obedecer à voz de Deus. Esse é o clamor. E aqui o autor aos Hebreus, ele cita o Salmo 95, onde exatamente essas expressões aqui do verso 7 até o verso 11 são elaboradas. O salmista diz exatamente isso. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não sejais desobedientes,
não tenhais um coração endurecido. Ao contrário, pratique essa voz, pratique o que a voz do Senhor está nos dizendo e nos orientando. Pratiquemos a palavra perfeita, boa e agradável do Senhor. Exatamente porque nós devemos obedecer a essa voz, devemos obedecer a palavra de Deus, o autor do Salmo, e aqui trazido pelo autor da carta aos Hebreus, traça um momento do povo de Israel onde houve grande desobediência. E o autor de Salmos, que nos ensina exatamente por esse contraste, isso é um método do livro de Salmos, uma metodologia dos salmistas, ensinar através de contrastes, e o autor aos Hebreus traz essa passagem do Salmo 95 para ilustrar exatamente o que ele está querendo dizer. Ora, qual é a passagem aqui de desobediência? Um dos momentos do Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e está em caminho para a Terra Santa, houve sede, grande sede. Eles estavam no deserto e procuraram Moisés para externar ao grande líder do povo do Senhor a sede que eles estavam passando. E Moisés recebe aquela voz, uma voz de confronto, uma voz de birra, uma voz lamentosa, depois de tantas coisas que o Senhor fizera no meio do povo, de tantas manifestações maravilhosas. Moisés fica entristecido com aquela forma desobediente do povo agir, falar e se portar diante dos desafios. E Moisés busca Deus. E Deus, manda que ele fira uma rocha que estava ali bem próximo. E desta rocha, quando ela é batida com a vara de Moisés, brotam águas cristalinas, águas lindas, maravilhosas, e o povo de Deus se dessedenta. Eles estavam em Refidim, era o local, e aquela rocha, onde aquela rocha estava, o local fica conhecido como aqui o texto nos fala, em Massá, em momentos de sede e de aflição. A rocha de Meribá. E essa passagem nos está narrada em Êxodo e em Números. Em Êxodo 17 e em Números 20, quando novamente esse trecho, esse momento do povo nos é contado com a rocha de Meribá, em Refidim, e a indignação de Moisés com a desobediência do povo. E eu estava lendo essas duas passagens, em Êxodo e Números, e em Êxodo o povo chega a falar o seguinte com Moisés: está o Senhor no nosso meio ou não? Não é à toa que o grande líder do povo de Deus, naquele momento, ficou tão entristecido. Vejam, se isso é expressão para ser usada, está o Senhor no nosso meio ou não? Era evidente a proteção de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus por Israel. Tantas coisas Deus já havia feito, mas o povo continuava na toada da desobediência, na fala de não querer ouvir a voz de Deus, com o coração duro. E é isso que o autor está trazendo para nós. Eles ouviram a voz do Senhor quantas vezes e continuaram com o coração endurecido e continuaram numa postura de desobediência. E o autor vai dizer: ora, ouvindo a voz do Senhor, não sejamos desobedientes, não endureçamos o nosso coração, como naquele momento lá em Refidim, na rocha de Meribá. Que analogia perfeita para os nossos dias hoje. Por isso o clamor do coração de Deus vem na direção de obedecê-lo. Deus clama para que nós
o obedeçamos. Ah, queridos irmãos, amados irmãos, a voz de Deus, ao ecoar no nosso coração, deve prontamente ser agasalhada, ser crida, ser obedecida, ser praticada. Que o Senhor tire os nossos corações de pedra e coloque corações de carne. Que o Senhor nos converta cada dia a Ele, em cada situação. O nosso pecado, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, que isso não se transforme em desobediência, mas que isso se transforme em obediência nas mãos de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Os autores de Salmo e de Hebreus estão nos dizendo que Israel, com a sua desobediência, provocou o Senhor. E ele clama para que nós hoje assim não façamos. E essa também é a minha oração, que eu não provoque o nosso Deus, que você não provoque o nosso Deus. Como é que nós provocamos o Senhor quando somos incrédulos em relação ao seu poder, à sua libertação, à presença dele conosco? Quando o nosso coração fica duro e nós achamos que os ventos são mais fortes do que o poder do nosso Senhor. Como Pedro, naquele momento do mar, andando por sobre o mar, ele reparou na força do vento e imediatamente submergiu. Que nós obedeçamos o nosso Deus. Esse é o clamor do coração dele. O Espírito Santo nos diz, ao ouvir a voz do Senhor, obedeçam, não endureçam o vosso coração. Então o Senhor clama para que nós o ouçamos, o Senhor clama para que nós o obedeçamos e, finalmente, o Senhor clama para que essas atitudes sejam feitas agora. A palavra do verso 7 é linda. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o coração. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, obedecei ao que Ele está dizendo, colocando e estabelecendo, porque é o melhor para nós. Hoje, agora, há uma perspectiva de imediatidade. As coisas do Senhor, a prática da vontade do Senhor, não pode ficar relegada a um momento futuro, incerto, não sabido. A palavra do Senhor é linda hoje, agora, nesse momento. Urge obedecermos ao nosso Deus, urge vivermos para Ele. É urgente, não é para depois. O Antigo Testamento nos conta, e quantas narrativas, tanto lá quanto no Novo, sobre a urgência de obedecer, servir, trabalhar, ouvir a voz de Deus e praticar a vontade dele. Mas quero citar aqui uma que acho emblemática para os momentos que estamos passando. Quando Israel volta do exílio com Esdras, Neemias, Zorobabel, aqueles homens encontram Jerusalém completamente destruída, completamente derribada, os muros, as casas. E aqueles homens começam a construir, a reconstruir, a reedificar suas casas, os muros da cidade, as edificações, mas não fizeram assim com a casa do Senhor. E Deus vem ao coração dos seus servos e o profeta diz: é tempo de cuidarmos das nossas casas quando a casa do nosso Deus está em ruína? Ou seja, qual é a prioridade? Que prioridade nós temos? Agora é o momento de reconstruirmos a casa do Senhor, o profeta diz. Agora
não é para depois, não é quando arrumarmos as coisas, aí vamos obedecer a ordem de reconstruir a casa do Senhor. Ele diz, é já. Essa urgência, queridos, nos toma agora, nesse momento ainda de pandemia, quando tantas coisas precisarão ser reconstruídas, refeitas. Não podemos deixar para depois as coisas de Deus. Hoje, obedecer ao Senhor. Não podemos deixar para mais tarde. Não podemos deixar para um tempo que não sabemos. Lembra daquele diálogo que Jesus contou de um homem muito rico que levou o seu amigo para ver a quantidade de terras, os seus armazéns, e ele dizia, olha, tudo isso aqui é meu, olha quanta coisa eu construí, olha quanta riqueza eu tenho. E o seu amigo, em determinada hora, disse, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você vai levar para o Senhor? Hoje você estará com o nosso Deus. E nada disso aqui vai importar. O que vai importar é como você obedeceu, como você em Cristo entregou-se para Ele. É o hoje, é o agora. Temos muitas coisas diante de nós. Nossa, como temos! Quantas coisas a fazer, quantas providências a tomar. Hoje, obedecer ao Senhor. Isso vem na frente. O clamor do coração de Deus é que nós o obedeçamos e ouçamos a sua voz agora, na frente de todas as coisas. Hoje, ouçam, hoje, obedeçam. Não é para depois. As coisas de Deus são para agora. Então, querido, ouça o clamor do Senhor sobre você. Em relação à sua vida, em relação às suas coisas, os seus negócios, as suas relações sociais, afetivas, eclesiásticas. Ouça o que Deus está dizendo a você. Ouça a voz dele nas Escrituras Sagradas. Entre em contato com esta vontade, escute o que o Senhor está dizendo, porque a sua voz é possível de ser ouvida, crida e obedecida. Ouça o que Deus está dizendo. E a voz do Senhor é tão maravilhosa, inconfundível. Por mais que o mundo grite, clame, que as coisas deste século berrem, a voz de Deus é a voz de Deus. Então, esta voz que está disponível e Deus clama para nós a escutarmos, ela requer obediência. E o clamor do Senhor vai também, como aprendemos nesta noite, no sentido de nós obedecermos aquilo que nós ouvimos de sua voz, do seu coração para a gente. Obedecer ao Senhor, não tentá-lo, não provocá-lo, crer firmemente na sua presença, no seu conduzir. Que nós não tenhamos um coração duro, como lá em Meribá aconteceu, como lá em Refidim aconteceu, mas que nós saibamos que Deus está provendo não apenas a água que sai das rochas, mas a água da vida em Cristo Jesus, aquele que veio para nos remir, para nos salvar. Obedeçamos ao Senhor, nos quedemos de joelhos na sua presença. Ele é o Senhor da nossa vida. Que o nosso coração não seja de pedra, seja de carne. E, finalmente, que nós o obedeçamos e ouçamos a sua voz hoje, agora. Hoje é tempo de servir a Deus. Agora é a hora de nos dedicarmos. Vamos ouvir
e vamos obedecer agora. Em todos os momentos que nós passamos e vamos passar, que em todos eles sejamos encontrados ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Que o Senhor assim faça comigo e com você e que as suas bênçãos nos acompanhem. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos e adoramos pela possibilidade bendita e maravilhosa de ouvirmos a tua voz. Tu que falaste aos pais pelos profetas, nos fala agora em Cristo Jesus. Tua voz, teu falar, teu agir, registrado nas Escrituras Sagradas, a cada dia nos levam a ouvir-te, a saber o que queres, o que desejas e como conduzes a nossa vida. Ó Senhor amado, graças te damos pelo privilégio de ouvir esta voz. Voz que nos traz dos cemitérios do pecado para a vida contigo. Voz que é lançada sobre cada um de nós com a ordem de vida em Cristo Jesus, pois nele somos novas criaturas. Pai, nós te bendizemos porque podemos, em ouvindo-te, obedecer-te e construir a vida em cima do que tu queres, em cima da tua vontade. Ó Deus querido, obrigado, porque o Espírito Santo nos leva a ter um coração de carne e não de pedra, a não duvidar do Senhor como naquele momento, naquela passagem trazida nesta noite, lida por nós em Hebreus, lá em Meribá. Ah, Senhor, que o nosso coração não seja duro a ponto de duvidar da tua presença conosco. Jamais, Senhor, que isto aconteça com cada um de nós. Ao contrário, que estejamos firmes e sólidos nas tuas mãos, Pai querido. E obrigado, Senhor, pela possibilidade de te servir agora, de te ouvir hoje, de obedecer-te agora. Bendito sejas. Que em Cristo, aquele que é a água da vida, que em Cristo, encarnação do verbo, da tua fala ao nosso coração, que nele nós estejamos sempre prontos a nos levantarmos, a te servir e a caminhar nesse mundo para a tua glória. Assim oramos no nome dele e para a glória dele. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana ricamente em Cristo Jesus, a água da vida, aquele pelo qual nós podemos obedecer ao Senhor, ele que nos fala do coração de Deus. É a palavra que se fez carne. Que o Senhor Jesus o abençoe hoje e para sempre. Amém. E agora, amada Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, que possamos colocar em prática essa palavra que foi ministrada, que possamos vivê-la, que possamos ler a palavra de Deus cada vez mais e compartilhar com aqueles que necessitam. Por isso, tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada na presença do Senhor. Povo de Deus, recebei a bênção do Senhor. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, que as consolações e o fruto do Espírito sejam sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.